A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. Estamos aí com um novo debate fantástico para você, Pastor Luziton. Seja amigo, inscreva no nosso canal YouTube Luziton Barbosa Lopes. Amém. Vamos falar hoje sobre os gafanhotos. Amém. Os gafanhotos, que nós encontramos essa passagem fortíssima lá no livro de Joel. Amém. São os 4 tipos de gafanhotos: o migrador, o cortador, o devorador, o migrador. Amém. Vamos então ler aqui a primeira parte rapidamente do profeta Joel, Joel 1. Que diz assim: a palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Betuel. Ouve isso, vós anciões, escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isso nos vossos dias e também nos dias dos vossos pais. Fazei sobre isso uma narração, vossos filhos, os vossos filhos e os seus filhos, e os filhos dessas outra geração. O que ficou do largato comeu o gafanhoto. E o que ficou do gafanhoto comeu o holocausto. O que ficou do holocausto comeu o pulgão. Despertais, ópios, chorai, gemei, todos que bebeis vinhos por causa do mastro, porque tirado da vossa boca. Amém. 4 tipos de insetos que migraram essa cidade. Isso seria uma crise que estava acontecendo na cidade. No Monte Sião, em Jerusalém, estava acontecendo uma crise difícil. E aqui menciona sobre 4 tipos de insetos, que diz o seguinte, versículo 4: o que ficou do largato comeu o gafanhoto. O que ficou do gafanhoto comeu o holocausto. E o que ficou do holocausto comeu o pulgão. Ou seja, um devorava o outro. Para você possa entender isso dentro do oráculo, do entendimento escrito, da forma básica, pensa você em uma árvore, tá? Uma árvore são 4 partes. A primeira parte de uma árvore é as folhas, tá? A segunda parte vem os galhos, depois vem o tronco e a raiz. Para que você possa entender, se funcionaria assim, ó. O que ficou do largato, que comeu a folha, tá? Sobrou para o gafanhoto. O seu largato comeu a folha, o gafanhoto comeu os galhos, o holocausto comeu o caule e o pulgão comeu a raiz dessa árvore, para você entender como é que funcionaria. Então um migrava o outro. Isso seria uma dificuldade que aconteceu. E diz aqui que a coisa ficou difícil nessa história, que mesmo próprio das igrejas ficaram sem libações. O sacerdote não tinha, ficaram envergonhados que não tinha mais alimento nas igrejas. A coisa ficou grave. Foram basicamente muitos acontecimentos dessa forma. Um exemplo grande que aconteceu, os sonhos lá de José do Egito, quando o rei Faraó teve um sonho entre 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas de milho, formosas 7 espigas de milho. Ele não sonhou esses sonhos, que seria 7 anos de seca e 7 anos de abundância? Foi exatamente isso, tiveram seca. Não aconteceu também no tempo do rei Acabe, que teve 7 anos de seca em Samaria? Basicamente por essas histórias, aonde chegou uma devoração difícil. Só que aqui o profeta Joel menciona sobre esses gafanhotos. Esse é só um oráculo que eu estou te passando. Vamos entender o espiritual. Esses espirituais, ele vai funcionar da seguinte forma. O largado trabalha numa forma de esfriar a igreja, de esfriar o membro, deixar o membro esfriado, sem sonho. Amém? Depois do largato, vem o gafanhoto, que é aquele que já acabou com a vida do irmão, já acabou com os sonhos. Aí vem ele tentar agora não deixar ele mais ir para a igreja, mas também dessa forma, já deixa ele já acabado.
já vai para a igreja um dia sim, um dia não, já não tem mais amor pela obra, não tem mais amor de tocar, se for levita, não tem mais amor de adorar, não consegue entrar na igreja dando glória, vai na igreja de vez em quando, de vez em nunca, talvez uma vez por mês ou quando quer, não tem aquele compromisso mais. Ele já começa a ficar como devorador, já começa a migrar a ele. Amém? Depois vem o holocausto que faz essa pessoa desviar do caminho do Senhor. Esses demônios vão para a área de demônios, não vão para os insetos, são demônios, são anjos decaídos que vai fazer isso, vai fazer a pessoa ir lá para a rua, a desviar do caminho do Senhor. Aí de repente ele começa a ficar em dificuldades grandes, porque diz que quando nós estamos na igreja e desvia, vem 7 tipos de demônio, e ele começa, já está desviado, já não tem mais força, já não quer nem saber de crente, começa a ter até ódio de crente, de pastores de igreja, já começa a ficar revoltado, porque já não há mais um crente, é um desviado, era um ex-evangélico, um desviado. E aí, infelizmente, ele começa a trabalhar o holocausto, acabar com sonhos, não deixar voltar mais. Aí que vem o pulgão, que vai acabar com a vida, vai devorar o resto que ele tem. Os que sobrou dele dentro da igreja vai acabar mais ainda. De repente ele vai perder tudo que tem. Isso pode acontecer de muitas dessas pessoas ir lá para debaixo de uma ponte. Isso foi um demônio do pulgão, que acabou com a vida dele. Fez ele lá para debaixo da ponte, a mendigar. Se você observar, se você for evangelizar essas pessoas que estão morando debaixo das pontes, que estão desviadas dessa situação, a maioria deles era crente. Exatamente esse pulgão, esse demônio que devora e acaba, leva lá para a sarjeta. Por isso essas 4 partes existem demoníacos, são os anjos decaídos que trabalham acima disso aí. Isso são os devoradores espirituais que trabalham na vida para acabar a pessoa. Por outro lado, alguns acreditam que essa parte desses gafanhotos também, ele existiu gradativamente dentro da história de Israel, que seriam os 4 impérios mais importantes da história. Amém? Que esses imperadores acabavam e dificultavam o trabalho de Jerusalém. O primeiro império a degradia, a acabar com Jerusalém, foi exatamente o império de Babilônia. No ano de 603, eu já mencionei diversos estudos sobre essa parte que ela ajuda a gente a mencionar em vários pontos. É fantástico essa situação de Israel, porque 603 teve um ataque, possamos considerar que esse primeiro ataque é exatamente esse daqui, ó. O que ficou do largado seria o Babilônia. Ele chegou a Jerusalém e nos atacaram e nos levaram a cativo. Amém? Depois de muitos anos fomos revestidos de novo, saindo do cativo depois de 70 anos, mas certamente depois aconteceu que os medos e os persas também, os medos e os persas atacam a Babilônia e vêm para o segundo império, ele devolve, nós voltamos, depois caímos de novo. Talvez aí o terceiro império vai acontecer em 305 a.C., que Grécia cresce no mundo, e a Grécia se torna um imperador mundial, um domínio do poder do norte da Mesopotâmia, e novamente acaba com a casa que foi levantada pelo grande Ciro, pelo Zorobabel, Josué, toda aquela história, Neemias, que nós voltamos a construir muros, cai novamente. Amém? E acabou. Então, na verdade, vem o outro exército que vai ser esse pulgão, que vai ser o que? Roma. Roma surge como grande potência mundial, como império do mundo, aproximadamente no ano de 150 a.C. E dessa forma, então o que eles fazem? Ele começa a dominar e Israel não consegue levantar. Então também esses impérios são considerados esses gafanhotos. Isso já é a forma da teologia, das coisas aprofundadas. Mas o que eu quero que você mais importa é essa segunda parte que eu te passei, tá? Que acaba com o crente, deixa o crente acabado, desvia, leva o crente para a sarjeta até ele mendigar e acabar tudo que tem. Esses demônios trabalham, esses 4 migradores trabalham forte nas igrejas. Ele trabalha muito e nós temos que estar orando e jejuando para esses demônios não trabalhar na vida dos nossos irmãos e na nossa vida também, está vigiando. Amém? Portanto, tem uma parte forte sobre tudo isso que aconteceu, se está acontecendo, se nós estamos fracos, se está atingindo você ou se já atingiu alguém. Existe uma saída que siga-se em Joel 2, lá no capítulo 12, que diz assim, ó, que mensagem que vai edificar, ó. Ainda assim agora, mesmo assim diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejum e com choro e com pranto. Rasgai vosso coração nas vossas vestes, convertei-vos ao Senhor, o nosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tarde no irar-se. Grande beneficências, esse arrepende do mal.
Quem sabe se voltará e arrependerá-se e deixará, pois sim, uma bênção em oferta de manjar, libação que o Senhor vos deu. Amém? Ou seja, a hora é essa. Não é mais como dizer, ainda agora sim o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração e vossa alma. Não rasgai, para você que quer ser abençoado, esses devoradores não virem na tua vida financeira também, que diz que, como Malaquias 3,11, repreender devorador, existe o devorador da sua finança também, está aqui, o que eu te falei, ele acaba com as tuas finanças, para que essas coisas, esses demônios que chegam até o pulgão, que leva você uma sarjeta, até você a mendigar, perder tudo, a desviar do caminho, para que essas tranqueiras demoníacas, que esses demônios do enxu da morte não venha te atingir, acabar com a tua vida espiritual. Nós temos que estar aqui exatamente, nos arrependermos de todo o nosso coração, buscar Deus de todo o coração e nossa alma. Amém? Não buscar a Deus não de fachada, mas levar um sacrifício para Deus, sacrificar a Deus de todo o coração. Aqui diz, não rasgai as vossas vestes, mas as vossas almas. O que ele quer dizer exatamente com isso? Não é levar o físico para a igreja, ou levar uma bênção só para a igreja, uma oferta, não, mas você descer em jejum e oração, se consagrasse, se prostrasse em coração, para que você possa estar revestido dessas ciladas do diabo. Isso se menciona em espírito. Amém? Rasgar o vosso coração e não as vossas vestes. Quando isso acontecer na minha e na tua vida, a glória vai voltar. Então, se você está fraco, acha que isso está servindo para você, faça isso. Rasga tuas vestes, vai jejuar, vai orar, vai fazer um compromisso com Deus. Prepara um sacrifício para levar a Deus. Não vai para a igreja observar os irmãos se é bonito ou se é feio, se prega bonito ou mal, mas vai levar o que você tem para Deus. Vai levar o seu melhor, rasgar o seu coração, não as vossas vestes. Amém? Aí se isso acontecer, se você perdeu tudo isso, se essa palavra está servindo para você, se você perdeu tudo isso, se você entrar nesse caminho, 2 Crônicas 7,14, que disse, se o meu povo, que se chama-se pelo meu nome, orar, jejuar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu. Amém? Perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Deus, para transformar a minha vida e a sua vida e repreender esses demônios, é só você rasgar o seu coração. É só você entregar de corpo e alma que a coisa vai mudar. Amém? Portanto, se isso acontecer, se você ir por esse caminho, você vai parar exatamente em Joel 2, capítulo 25, que diz assim, ó: restituí-vos aos anos que foram consumidos pelo gafanhoto, o holocausto e o pulgão, e o oruco, o meu grande exército que enviei para convosco. Comereis fortemente, ficareis satisfeitos, louvarei o nome do Senhor, vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. O meu povo não será envergonhado. Vos saberei que eu estou no meio de vós, Israel. Eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, o meu povo, não será envergonhado para sempre. Tá vendo? Se você voltar a Deus de todo o vosso coração e vossa alma, tudo que você perdeu, ainda tem uma esperança de voltar. Tudo que você foi envergonhado, a sua empresa faliu, a tua igreja fechou, o seu esposo foi embora, você está com um problema financeiro, conjugal, espiritual, tudo isso vai voltar com honra e glória. Se você, isso que menciona essa passagem, rasgai o vosso coração. Quando você rasgar o vosso coração, o Espírito é verdade, você não será envergonhado, porque aí Deus vai comprar a sua guerra, Deus vai comprar a sua peleja, Deus vai comprar o seu sofrimento. Essa batalha não será mais sua, mas será do Deus de Israel. Certamente assim, tudo vai voltar aos seus lugares, devidos lugar. Você será glorificado, abençoado. Você vai ser abençoado e vai abençoar. Você não vai mais pedir emprestado, você vai emprestar. Você não vai mais chorar, mas vai chorar de regozijo e alegria. Você não vai mais fechar as portas, vão abrir a que você fechou e mais ainda a partir daquela que você abriu. Porque Deus, ele faz prosperar por esse caminho. Amém? Rasgai o vosso coração. Crê no Senhor Jesus, que será salvo tu e tua casa. Que essa palavra venha tocar no seu coração. Que esses gafanhotos malignos, que esses devoradores malignos saiam da sua vida, desde agora e para sempre. Amém? Receba essa palavra e segue o pastor Luziton. Um grande abraço. Amém?